E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do NovaCast. Cada vez mais isolado do mundo exterior, escondido em Siqueira Campos, Paraná, aqui quem fala é Matheus Castanheira e hoje teremos o nosso primeiro episódio de um novo quadro, o Nova Sem Fio. Esse quadro foi inspirado no Ciência Sem Fio do SciCast. Basicamente, nós vamos pegar um assunto ligado à ciência, podendo ser um artigo científico, uma notícia, uma dissertação de mestrado ou até uma tese de doutorado. E a gente vai brincar de telefone sem fio com essa informação. E a brincadeira vai funcionar da seguinte maneira. Uma pessoa vai gravar um áudio resumindo a informação e vai mandar para outro participante. Este outro participante escuta esse áudio uma única vez e logo em seguida grava um áudio falando o que ele entendeu. E encaminha para o próximo participante e assim sucessivamente. Eu tô até com medo do que vai sair no final dessa brincadeira. E para começar com isso, eu resolvi pegar uma coisa bem fora da nossa área. Então eu convidei o meu amigo André, que é a primeira vez que está participando aqui com a gente. O André é da área da saúde e vai ser o áudio dele que vai começar, que é a pesquisa que ele fez no doutorado. Então se apresenta aí, André, pro pessoal. Fala pessoal, boa noite, meu nome é André. Vamos lá, fisioterapeuta de profissão, né? Sou mestre em ciências da reabilitação, doutor em educação física, voltado para atividade física e envelhecimento. Então, o áudio que vocês vão escutar agora é fruto do meu trabalho de doutorado. Atualmente sou professor universitário e coordeno o curso da área da saúde. E quem tanto que vai estar aí para falar com a gente, para distorcer a pesquisa do André? A gente vai começar com o Rafa, depois vamos para Nani, Wilson, Luiz, Maicon e João. Olá pessoal, eu sou o Rafael Cândido, um dos editores da revista Astronova, e estamos aí. Vamos lá, vamos brincar de telefone sem fio hoje. Olá, eu sou o Luiz, estou aqui no NovaCast pra gente brincar de telefone sem fio. Vamos ver o que vai sair dessa brincadeira hoje. Ou o que não vai sair, né? É verdade. Olá, eu sou a Nani Casteleira e meu patrono é uma capivara. Olá, eu sou o Wilson e eu não conheço o Tom Hanks. Wilson! Desculpa, pode fazer piada, brincadeira? Sim, depois eu deixo. Eu sou o Michael, acho que me trouxeram de volta de Marte ou da Lua, sei lá de onde me levaram no último podcast. Tô de volta. São 6h52 da noite, meu nome é João Pimenta, bom dia. E acabou, vambora. 6h52 da noite, bom dia. Ficou ótimo. Então tá. Bom dia, ué. Em algum lugar do mundo tá amanhecendo nesse momento. Não reclama não, eu da capivara. Faz sentido. Vamos lá, para começar, o André me mandou um áudio e eu peguei e encaminhei esse áudio pro Rafa. Eu não participei desse telefone sem fio porque eu já conhecia a pesquisa do André. Então eu não quis deixar o troço enviesado, né? Acabar falando o que eu lembrava e não o que eu ouvi. Então, primeiro a gente vai escutar o áudio do André e depois a gente vai ver o áudio que o Rafa gravou sobre o áudio do André. Então, vamos ver o áudio do André primeiro. Olá, meu nome é André, sou fisioterapeuta, mestre em ciências da reabilitação, doutor em educação física e coordenador de cursos da área da saúde. Pessoal, vou conversar com vocês sobre o meu projeto de doutorado. Aqui no município de Londrina, nós identificamos que os idosos tinham uma dificuldade muito grande no momento de subir no ônibus coletivo, no transporte coletivo, principalmente de vencer o primeiro degrau. Obviamente, isso se deve ao processo de envelhecimento, que a gente vai ter uma redução natural da força muscular e da amplitude de movimento. Identificando esse problema, a gente queria mensurar isso. Então, o meu doutorado foi dividido em duas partes. Primeira parte, nós desenvolvemos uma entrada de um ônibus, tá? Um protótipo com a mesma dimensão do modelo mais utilizado no município de Londrina. Alocamos o primeiro degrau, plataforma de força, para captar a força de reação ao solo dos membros inferiores e, numa parceria com uma empresa de São José dos Campos, desenvolvemos barras instrumentadas que simulavam corrimão. Essa barra instrumentada, ela captava a força de preensão quando o idoso apertava aquela barra e quando ele tracionava para projetar o seu corpo à frente. Então, a primeira etapa foi validar esse equipamento. Segunda etapa foi fazer a comparação. Nós utilizamos jovens como grupo controle, tá? Então, nós tínhamos uma tarefa. Dentro dessa tarefa, eu pegava a força máxima que esse idoso desempenhava e comparava com o momento da subida. Obviamente, os jovens eles utilizam muito menos força muscular, muito menos do seu máximo para subir no transporte coletivo. Em comparação,
os idosos utilizavam cerca de 60%, 70% da sua força máxima para vencer esse desafio que era subir dentro do transporte coletivo. Com os resultados do nosso estudo, a gente consegue identificar que existe um déficit de força muscular desses idosos e como políticas públicas melhorar a força muscular, a amplitude de movimento e também tentar encontrar padrões de mudança, de solução para a adaptação desse ônibus para que esses idosos consigam uma boa acessibilidade. E aí, chegou muito diferente para vocês aí, pessoal? Como é que foi? Meu Deus, não chegou nada disso ainda. Caramba! Sendo eu a segunda, né, que ouvi a explicação do Rafael, no caso, eu não tinha escutado. Foi muito parecido, mas eu acho que o áudio que eu passei pro Wilson pode ter falhado em alguns detalhes. Mas eu também achei essencialmente parecido, né? Eu acho que você fez um resumo bom, pelo menos pelo que eu tô lembrando aqui. Não, foi mais ou menos o que eu entendi, mais ou menos, mas não sei se foi isso que eu falei. Vamos ver o do Rafa, né? O Rafa gosta de explicar tudo muito detalhadozinho, né? Vamos ver o que ele fez com a pesquisa do André. O André, ele é mestre em fisioterapia, é doutor na área de educação física, e ele desenvolveu uma pesquisa muito interessante sobre a acessibilidade dos idosos ao ônibus, porque com a idade os idosos eles não têm mais a mesma amplitude de movimentos e nem a mesma força. Então o doutorado dele foi dividido em duas partes. A primeira, ele desenvolveu uma plataforma que mede força, foi desenvolvida uma plataforma de medição de força e os corrimãos, é isso? E o corrimão onde o idoso vai se segurar mede a força de tração e a força de tensão, a força de preensão, né? A força com que o idoso segura. Então, a partir disso, a partir desse sistema de medição, ele utilizou jovens como grupo de controle para se avaliar a força com que a força que você tem que usar para subir no ônibus. E depois disso, depois que ele avaliou, fez toda a avaliação do sistema de medição, validou esse sistema, ele comparou as medidas dos jovens com a dos idosos. Então, ele verificou que os jovens não chegavam até a níveis tão altos da força máxima que eles podiam fazer para subir no ônibus. Já os idosos chegavam a 60% ou 70% dessa força máxima. Então, isso vai gerar como resultado políticas públicas do tipo ginástica para idosos e também de melhoramento dessas plataformas de acesso aos ônibus, de modo que os idosos possam acessar sem fazer tanta força. Eu acho que foi bem, Rafa. Concordo. E tem uma coisa, se você reparar, o arquivo de voz do André e o meu tem o mesmo tempo, 2 minutos e 21. Olha só! Você foi escrevendo e repetiu. Não fui não. Eu só ouvi uma vez. Eu sei que não, eu sei bem que as não. regras. Eu só ouvi a primeira vez e aí já fui gravar. Só uma coisa que eu acho que no André não foi falado, que o Rafa falou que o André que ele desenvolveu a plataforma de força, né? E não foi bem assim, né, André? Não. As barras que foram desenvolvidas para esse projeto, Preciso. o modelo, a medição, o distanciamento, foi produzida por uma empresa parceira de São José dos Campos, a MG System do Brasil. E ela utiliza um sistema que eu acho que, que vocês vão conhecer, que é o estadiômetro, que é o sistema quando você aperta, ele gera como se fosse um sistema piezoelétrico, né? Ele traz esse valor elétrico e através de cálculos matemáticos que a própria empresa desenvolveu para a gente, que já tem isso pré-estabelecido pela literatura, a gente consegue transferir isso ou em Newton força ou em quilograma força. Então, a parte inédita do estudo foi tentar montar esse setup de captação de força mesmo. Porque é uma coisa assim, você encostava na beirada da calçada, ficava vendo o idoso subir, tentava vencer aqueles degraus e nitidamente ele tinha uma dificuldade. Só que você conseguia visualizar aquilo. O grande problema, a grande dificuldade nossa é a
quantificar esse valor. Então foi daí que surgiu esse interesse em desenvolver esse sistema. A gente brincava que parecia um carro alegórico, né, de escola de samba, porque a gente fez com mentalon, os degraus, a mesma dimensão. A plataforma de força já é equipamento padrão ouro. O que foi desenvolvido de inédito foi as barras, que daí passam para a primeira etapa, que é a validação de um equipamento. Para quê? Para eu mostrar que esse equipamento ele capta aquilo que ele propõe a medir, que no caso que é força muscular. Mas tá bom, André, olha só, você fez um doutorado em educação física e o Rafa te deu de brinde um desenvolvimento de barra de força. Plataforma? Ele te deu de brinde uma plataforma e a barra de força no teu currículo aí, ó, no áudio do Rafa. Foi tipo isso, tá bom? Multifuncional. Não, mas tá valendo, tá valendo. No fim, acabou desenvolvendo também, indiretamente, mas desenvolveu. Então, o do Rafa foi basicamente um copia e cola do André. Então agora a gente vai ver o que a Nani fez com isso, né? E aí, Nani, o que você acha? Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos ver a Nani. Eu nem lembro o que eu falei. Então, o André, ele é mestre em fisioterapia e o doutorado dele é na área de educação física. E o trabalho que ele fez é sobre a acessibilidade dos idosos aos ônibus, né, ao transporte coletivo. Então, ele avaliou a amplitude dos movimentos dos idosos em duas partes, né? Então, ele desenvolveu uma plataforma para medir a força, né, dos idosos, né, que é a força de tensão, né, e usou como padrão jovens também. Então, ele mediu a força dos idosos e a força dos jovens para poder subir no ônibus. E ele concluiu que os jovens não usam quase força alguma para poder subir nos ônibus, enquanto os idosos usavam de 60% a 70% da sua força física. E o trabalho dele é para desenvolver políticas públicas para melhorar o acesso dos idosos ao transporte coletivo, aos ônibus. É isso aí. 2 minutos. Ai, meu Deus do céu. Eu achei que eu até tinha trocado o nome do menino. Ai. Não, chegamos a um ponto aí que jovens super fortes não fazem força para entrar em ônibus. Então eu já comecei velho, porque eu fazia força. E o controle foi pro caralho. Ai, gente, eu quero ir embora. Deixa eu sair. Pelo jeito eu nasci Benjamin Button, então. Já botou a plataforma de força nas contas também. Você viu? E no final, o trabalho de doutorado em educação física virou um trabalho de políticas públicas. Se a gente for falar a área do Pares, ele se enquadra na parte de biomecânica, quando a gente utiliza e visualiza a questão da atividade elétrica do músculo, da força. Lógico que tem 2 minutos, é complicado para você explicar uma tese de doutorado, mas a gente acabou utilizando muito mais medições do que essa que a gente comentou, além da dinamometria e a plataforma de força. Então, mas vamos deixar sem spoiler agora, que no final, na hora que você for dar um panorama geral, você pode falar um pouco melhor. Deixa eu justificar. Baseado nos outros e o que a Nani te passou, vamos ver o quão bem você pode. Desculpa. Pode mandar pra frente, danada não. Lá vai, então. Trata-se do trabalho de um fisioterapeuta com um doutorado em educação física que está estudando o acesso de idosos no sistema de transporte público, transporte coletivo, né? Para isso, ele desenvolveu um sistema capaz de medir ali o esforço que o indivíduo faz para ter acesso ao transporte, né? Para entrar, para subir, assim por diante. E ele usou como referência
os jovens, né, as pessoas mais jovens que realizam também o seu esforço para ter acesso ao sistema de transporte público, né? E aí ele concluiu que, pelas análises, né, desse sistema, ele concluiu que os idosos realizam muito mais esforço, né, o esforço físico dele, para poder ter acesso, né, para poder acessar ali o ônibus, o meio de transporte, enfim. Né? Foi em torno de 50% a 60%. Então, os estudos dele vão poder sistematizar uma política aí governamental, né? Uma política pública para facilitar, né, o acesso dos idosos ao sistema de transporte público, para tentar otimizar isso e melhorar ali um pouquinho a qualidade de vida do pessoal da terceira idade, do qual eu já estou chegando. É isso aí. Que bom, pesquisa mesmo, porque eu quero chegar com tudo prontinho. O Wilson já acabou com o nome, não sabe mais quem que é a pessoa. Isso, já começou com Alzheimer já. O Wilson resgatou a diferença entre o jovem e o idoso, né? Não foi que nem a Nani, do jovem super forte, né? É só a diferença de proporção. Mas até que foi bem. Foi, ele conseguiu captar a falha. Viu, Nani? Não precisa ficar magoado. O Wilson salvou a continuidade. Será que o Rafael mandou o áudio pra ele? Tô brincando. Eu sei que não. Não, mas eu tentei fazer certinho. Eu até mandei assim, tipo, mensagem pro Matheus na hora. Eu tô começando a gravar. Daí lá, pra não dar tempo, assim. Mas eu deveria ter pensado um pouquinho mais. Depois de escutado, ter... Meu Deus do céu. Então indo bem. Mas, Nani, a gente te perdoa. Ai, obrigada. Coraçãozinho. Você não tá vendo, mas eu tô fazendo coraçãozinho com a mão. Eu acho que até agora a essência... A essência foi mantida. Vamos ver agora se essa essência se perde com o Luiz, né? É um trabalho de pesquisa de um fisioterapeuta que está fazendo doutorado em educação física, que tenta medir o esforço que os idosos sofrem, né, ou desempenham para acessar o transporte coletivo. Então ele criou o estudo dele cria um sistema para medir esse esforço. Ele usa os jovens como referência, né, e faz um comparativo entre os dois. Nesses comparativos, ele conclui que os idosos sofrem ou exercem mais de 50% a 60% mais esforços do que os jovens para conseguir acessar o transporte. Então, com os estudos dele, ele tenta criar políticas públicas, né, para facilitar o transporte, o acesso, né, aos idosos ao transporte público, criar uma política para isso, que tenta para facilitar a vida dos mais idosos aí. É uma coisa legal, né? Aí que daí todos nós estamos precisando, vamos um dia precisar ter esse acesso, e quanto mais políticas públicas, melhor desenvolvidas para isso, mais fácil o acesso para nós aí. O Luiz virou o troço, saiu da fisioterapia e virou só política pública, né? Eu baguncei tudo com a festa. Ou pro estudo mais para a área da sociologia do que para biomecânica e saúde. Tipo isso. Depois o Luiz transformar o trabalho de biomecânica em um trabalho sobre estudo de políticas públicas sociológicas, né? Sobrou pro Maico, né? Aí eu fiz estrago. Tô até com medo, vamos lá. E eu fui te usando o WhatsApp dessa vez. Vamos ver o que vai virar. Lembrando que esse trabalho é pré-pandemia. Importante detalhe. Só um detalhe, gente. O do Maico deu 1 minuto e 5. Tá reduzindo, assim, né? É o poder da síntese, né? Bom, é um trabalho de doutorado. É uma mistura de fisioterapia com a área de educação física, baseado no estudo da comunidade idosa, principalmente o esforço deles de locomoção, acesso a ônibus, acessibilidade. E nesse estudo é levado em base parâmetros, né, de jovens e outras idades, e é comparado o esforço, comparado a locomoção deles
baseado no esforço que eles fazem e que e outras idades fazem, né, para verificar as dificuldades e os benefícios que eles têm, né? Mas que é um estudo que analisa uma faixa etária que todos nós vamos chegar, então é uma ferramenta fundamental aí para análise, né, tanto de transporte, de qualidade de vida mesmo desses idosos. O Maico foi bem otimista, né? No meio da pandemia que a gente vai chegar na fase idosa. Você vê, né? Tá otimista, Maico? Tá otimista? Pra você ter uma ideia, né? Aí eu envelheci bastante nesse período, hein? Eu envelheci bastante nesse período. Bom, mas isso aí é outro... para um outro encontro nosso. Para um outro podcast. Dá um podcast. Coisas que fizeram a gente envelhecer mais do que deveria durante a pandemia. Você viu que eu já não sabia se era educação física ou fisioterapia, né? O Michael fez uma interdisciplinaridade ali, uma mistura de fisioterapia com educação física. Depois que saiu de políticas públicas, tá bom. Mas sabia que eu tô tranquilo? Eu tava até com medo, achei que ia vir coisa pior aí. Ó, que bom, que bom. É que a gente queimou a largada, né? Queimou a largada ao contrário, né? Coloquei o Rafa na largada, que o Rafa é o mais, detalhista das coisas. Que o Rafa, se duvidar, ele até anotava isso aí antes de falar. Que isso, não anotei nada, não. E o duro que eu anotei, eu fui, na hora que eu ouvi o Rafa falando, eu fui anotando em tópicos, sabe, tipo assunto, porque eu tenho a memória muito curta. Gente, é péssimo, eu tenho que ver várias vezes, ou entender de primeira, porque pra lembrar... A próxima vez a gente coloca o Luiz por primeiro, a Nani por segundo. Ai, velho, sacanagem. Eu sou meio bugado. Eu penso uma coisa e falo outra. Eu já tô pensando 3 coisas na frente e daí eu embaralho o que eu tô falando. Mas eu sou, ó, Will, sou coraçãozinho pra você que entendeu o que eu quis dizer. Mais uma vez, Nani, mostrando que você se expressa bem. Tá Não, vendo? eu confundi os negócios sem entender o significado da bagaça. Consertou. Praticamente chegamos no final. Chegando no final, ainda tem ônibus, ainda tem velho e tem esforço. Tá ótimo. Vou analisar esse termo aí, gente. Idoso, tá? Ainda. Certíssimo. É idoso. Ô, Marco, corrige. Nossa sorte, nós chegamos no final aqui, ainda tem idoso, tem ônibus e tem esforço. Tá ótimo. Poderia ser pior, né? Poderia chegar no final falando assim, qual que é o esforço que o ônibus faz pra passar em cima do idoso? Tô doido. Não, além de ser tipo um gerador de lero-lero, que o Mike falou, né? Mas pelo menos acertou a grande área. Então, agora a gente viu o que o João recebeu e o que ele fez com essa informação. Vamos botar o do João agora pra ver o que o João fez. Então, estão falando de um doutorado, algo relacionando fisioterapia e educação física, principalmente da comunidade idosa, com questões relevantes à acessibilidade ao ônibus, à locomoção, que vai comparar parâmetros de jovens com os de outras faixas etárias e comparando principalmente o esforço necessário para atingir essa acessibilidade, essa locomoção, o uso de ônibus e benefícios que estão relacionados a essas questões. É uma faixa etária que todo mundo vai chegar, então é um estudo muito importante e que faz uma comparação dessas várias faixas etárias relacionadas a transporte e qualidade de vida também. Peguei o gerador de lero-lero do Maico e coloquei em outro gerador de lero-lero. Né? Eu acho que você só compactou. Mas sabe o que é legal? Ele citou. Eu compactei, um ponto raro. Ele utilizou um termo muito bacana que a gente comenta, que é qualidade de vida, né? Porque, por exemplo... Não reparei, mas obrigado. Caiu no gerador de lero-lero, né, Pia? Cara, era umas 10 e pouco da noite, eu já tava com sono. Eu tô satisfeito com o meu desempenho. Excelente. Agora, pessoal, que a gente já ouviu aonde saiu, a gente vai ouvir de novo o áudio original
Olá, meu nome é André, sou fisioterapeuta, mestre em ciências da reabilitação, doutor em educação física e coordenador de cursos da área da saúde. Pessoal, vou conversar com vocês sobre o meu projeto de doutorado. Aqui no município de Londrina, nós identificamos que os idosos tinham uma dificuldade muito grande no momento de subir no ônibus coletivo, no transporte coletivo, principalmente de vencer o primeiro degrau. Obviamente, isso se deve ao processo de envelhecimento, que a gente vai ter uma redução natural da força muscular e da amplitude de movimento. Identificando esse problema, a gente queria mensurar isso. Então, o meu doutorado foi dividido em duas partes. Primeira parte, nós desenvolvemos uma entrada de um ônibus, tá? Um protótipo com a mesma dimensão do modelo mais utilizado no município de Londrina. Alocamos o primeiro degrau, plataforma de força, para captar a força de reação ao solo dos membros inferiores e, numa parceria com uma empresa de São José dos Campos, desenvolvemos barras instrumentadas que simulavam um corrimão. Essa barra instrumentada, ela captava a força de preensão quando o idoso apertava aquela barra e quando ele tracionava para projetar o seu corpo à frente. Então, a primeira etapa foi validar esse equipamento. Segunda etapa foi fazer a comparação. Nós utilizamos jovens como grupo controle, tá? Então, nós tínhamos uma tarefa. Dentro dessa tarefa, eu pegava a força máxima que esse idoso desempenhava e comparava com o momento da subida. Obviamente, os jovens eles utilizam muito menos força muscular, muito menos do seu máximo para subir no transporte coletivo. Em comparação, os idosos utilizavam cerca de 60%, 70% da sua força máxima para vencer esse desafio que era subir dentro do transporte coletivo. Com os resultados do nosso estudo, a gente consegue identificar que existe um déficit de força muscular desses idosos e como políticas públicas melhorar a força muscular, a amplitude de movimento e também tentar encontrar padrões de mudança, de solução para a adaptação desse ônibus para que esses idosos consigam uma boa acessibilidade. Então, a gente viu da onde foi e aonde chegou, né? Isso. Alguém quer fazer alguma consideração nessa bagunça aí? O que foi? Eu quero. Desculpa. Fica tranquilo. Eu tentei, eu juro. Eu vou pedir desculpa pro Wilson. Eu sou otimista. Eu acho que não houve aí nenhuma invenção, nenhum acréscimo. O que houve foi redução e resumo, mas a essência não foi perdida. Não, e também não houve nenhuma deturpação da ideia original, né? Igual o Wilson comentou. Pelo menos no final ali deu para entender o que foi. A gente não saiu da área, né? Mais ou menos, né? Porque saiu de fisioterapia e chegou no final falando de só política pública, né? Mas é engraçado que chama atenção, né? Quando você vai fazer esse tipo de trabalho, você tem que ter uma finalidade. Por que X eu vou avaliar a força muscular do idoso subindo no ônibus? Qual que é o propósito que isso vai? O propósito é que mais para frente a gente impacta com novas políticas públicas para ou mudar esse acesso ou tentar conscientizar esse idoso que ele precisa melhorar a sua qualidade de vida, sua força muscular, amplitude de movimento e assim por diante. Então não deixa de ter esse foco nessa questão da acessibilidade. Mas isso é como se fosse o final, aonde a gente quer chegar. A esperança de que um dia vamos ser idosos, que um dia vamos precisar disso, né? Se eu passar dessa pandemia, eu chego, né? Isso, que a gente vai ter chance de ser idoso, né? Não, mas eu fiquei curiosa aqui, porque, assim, todos vocês, né, são de áreas diferentes, mas eu sou a mais extrema, se for ver bem. Eu acho que eu vou trazer alguém de literatura para uma tese de doutorado aqui. Meu Deus. Nossa, cara. Você me motivou a falar de sistema de equação diferencial ordinária para vocês agora. Eu não vou ter tanta dificuldade. Eu já escuto essa frase e eu quero sair correndo. Eu quero que o último seja o Michael, porque ele vai tentar consertar. Pessoal, eu entendi equação embrionária. Aí, ó, tá vendo? Michael, já vai pensando o que você fala sobre equação embrionária aí. Pra gente encerrar toda essa bagunça aqui, André, conta pra gente aí realmente o que foi da tese de doutorado, como que foi. Dá teu veredito final sobre o assunto e explica de verdade o que é isso aí. Bom, pessoal, primeiramente, parabéns.
Quando o Matheus comentou da ideia, eu falei, nossa, que bacana. Eu já fiquei pensando, né? Nossa, o que vai vir no final, né? Mas igual os colegas comentaram aí, a gente não teve nenhuma deturpação grande em relação ao conteúdo, né? E, querendo ou não, isso é uma forma muito bacana de a gente estar divulgando a questão da ciência, a questão de como você faz um trabalho de doutorado, mesmo que seja de uma forma rápida, simplista, de outras áreas, né? Então vamos lá, pessoal, como que foi feito o meu trabalho de doutorado? Eu entrei no doutorado em 2014, só que antes disso, já no mestrado, a gente já vislumbrava fazer um trabalho com biomecânica. Então, foi uma problemática observada pelo meu orientador, que os idosos, propriamente dito, na hora que ele ia subir, adentrar dentro do ônibus, ele tinha o degrau, que é aquela diferença do solo para você entrar dentro do ônibus. Igual o Matheus, eu sei que mora em Curitiba, outros colegas que já foram, quando você tem aquelas estações de tubo, quando a porta abre, ele nivela com o próprio nível do ônibus, aí você não tem esse problema. Mas isso a gente só visualiza nas regiões centrais, assim, terminais. Quando você sai dessa região, isso mudava. Então a gente começou a perceber que vários desses idosos, muitas vezes, ficavam limitados dentro de casa. Eles não conseguiam sair para ir no mercado, para ir à igreja, ou para fazer as suas atividades do dia a dia, atividades do cotidiano. É pandemia, velho, não tem que sair, não. Mas no período não tinha pandemia. Lembrando que isso aí começou em 2014 e foi finalizado em 2018, com a minha defesa. Não vamos perguntar de artigo, tá? O artigo a gente deixa para outro dia. Eu quero saber a Qualis. Esse é outro tópico. Outro tópico. Aí, então a gente começou a nossa epopeia, né? Primeira coisa, a gente pegou o modelo de ônibus mais utilizado no município de Londrina, né? Desenvolvemos com metalon, com a mesma dimensão de entrada, a diferença entre os degraus. Isso aí a gente fabricou mesmo dentro do laboratório da universidade. E nós temos uma plataforma de força, tá, pessoal? A plataforma de força não foi a gente que desenvolveu, tá? A gente utiliza uma plataforma de força que é da MG System, que é um equipamento como se fosse uma balança gigante. E a partir do momento que o indivíduo pisa lá dentro, ele tem uma deformação nesse sinal. Então você consegue visualizar o quanto de força ele colocou para subir em cima daquele primeiro degrau. Aí o que foi desenvolvido, que é a primeira parte do trabalho em si, foi validar as barras. O que é a barra? A gente tinha um dinamômetro que a gente conseguia captar a força de preensão no momento que ele apertava a barra, e um outro dinamômetro que era posicionado em cima dela, que eu conseguia captar a força de tração. Então eu ia saber a força precisa desse idoso no momento que ele apertasse para segurar, que ele jogasse o corpo dele à frente para vencer esses degraus. E essa barra, ela foi desenvolvida do mesmo tamanho, no mesmo formato de um corrimão de ônibus. Só que daí nós precisávamos fazer um estudo de validação desse equipamento. Aí como foi conduzido esse estudo? Nós pegamos grupos, tá? Tanto de idosos e jovens, fizemos a avaliação, captamos a força máxima desses indivíduos, esperamos uma semana e refizemos o teste. Para quê? Para ver se a gente não tinha diferença de medida. Por exemplo, na primeira semana veio o Matheus, ele faz 60 kg força. Aí uma semana depois o Matheus faz 30. Opa, alguma coisa está errada. Ou o Matheus ficou muito fraco, ou esse equipamento não vai captar aquilo que ele se propõe a medir. O Matheus é pesado, hein? Tem que fazer mais do que 60 kg. Então essa parte de validação do instrumento, não é que a gente estava validando propriamente dito o desenvolvimento desse sistema. Esse sistema já tem. A gente só estava vendo se esse equipamento realmente ele conseguia captar aquela informação que ele se propõe. Beleza, fizemos essa primeira etapa, essa etapa foi tranquila, e a gente passou que era para literalmente ver a contribuição desses idosos. É por isso que tem jovem aí no meio, tá, pessoal? O jovem foi utilizado como grupo controle, tá? Então nós tínhamos o grupo controle de jovens e a população que nós estávamos estudando, que eram os idosos. Só que, pessoal, o que a gente colocou? Nós colocamos a eletromiografia na musculatura. Então eu tinha duas informações. Eu tinha força muscular em quilograma, a força que o músculo exercia. E nós tínhamos também a atividade elétrica desse músculo, que era uma medida complementar. Então a gente conseguia estimar bem bacana essa relação da contribuição.
que foi daí que a gente chegou aos nossos resultados. Então, o que a gente conseguiu observar? Que o jovem, ele utilizava 10, 20% da força máxima que ele conseguia gerar para subir o ônibus. Já o idoso, não. O idoso, ele usava quase a força máxima dele. Nós tivemos idosos que utilizou 80%, idosos que utilizou 70% do máximo da força dele para vencer esse primeiro degrau. Então, com isso, pessoal, a conclusão do nosso trabalho foi que o modelo atual que nós temos de transporte público, ele consegue literalmente excluir muitos idosos. Porque a nossa amostra foi com idosos saudáveis, né? Agora você imagina, esse idoso saudável, ele já tem que fazer 70% do máximo dele. Agora imagina um idoso que tem uma debilidade, um idoso que já tem patologias associadas. Então, o intuito da nossa pesquisa é ou tentar conscientizar a população que nós temos que trabalhar essa questão da força muscular, melhorar esse preparo muscular, mas também a gente tem que entender uma coisa, né? O envelhecimento. O envelhecimento, se a gente for definir ele é um processo natural ao qual todos os seres vivos vão passar. Então, igual o Matheus comentou, os colegas comentaram, todo mundo aqui vai envelhecer. Por mais que seja um ano, um mês, a gente vai estar envelhecendo. Então, a gente tentar até mesmo fazer políticas públicas com acesso ou com adaptação desses ônibus, para que a gente não consiga excluir tanto essa população idosa, que é um direito deles, né, de ir e vir. Não nesse momento de pandemia, tá, pessoal? Nesse momento de pandemia, vamos ficar em casa, vamos se proteger, como o Matheus comentou. Mas depois de todo mundo vacinado, quando passar esse período, a gente tem que voltar à nossa vida normal. A gente precisa socializar, precisa ir no mercado, precisa fazer compra. Sim, muito bem explicado. Então o velho vai precisar voltar pra rua. Idoso. Idoso. É legal ouvir, assim, com mais detalhes, além daqueles 2 minutos. Eu tive a sorte de escutar depois do Rafael, que explicou muito bem, né? Mas, assim, escutar mais detalhes, né? Achei muito interessante mesmo. Porque assim, pessoal, se a gente for parar para pensar, tem muito mais, por exemplo, essa força máxima. Como que a gente fez essa força máxima? Como a barra, ela captava a força da preensão palmar e da atração, eu colocava todo mundo no mesmo posicionamento, do lado da barra, com o parâmetro de angulação do cotovelo, do ombro certinho, e pedia: Matheus, vamos lá, força. E ele apertava, força, força, força. E daí eu extraía o máximo que ele conseguia realizar daquele movimento. Aí eu tinha a tarefa de subir no ônibus. Então você meio que simulou esse movimento de subir no ônibus em cima desse aparelho. Isso. A primeira medida que eu fazia é captar o máximo. Uhum. Então eu colocava o Matheus lá da barra e pedia para ele fazer o máximo de apertar, que é a apreensão, e o máximo de tracionar. E daí depois o comum. E depois passava, ele tinha um intervalo dele de descanso, eu falava: Matheus, vamos simular a entrada, tá? Vai lá, sobe como você subisse normalmente no transporte coletivo. Lógico que eu padronizei. Uhum. Se a gente pegar o ergometro, que é o órgão regulador, né, da transporte público, ele vai falar uma medida de segurança, você tem que segurar com as 2 mãos, apoiar. Então a gente seguiu essa ordem, a gente padronizou a subida seguindo a questão de recomendação do órgão regulador, né? Legal. Então eu tinha o máximo e o movimento que ele fazia na tarefa normalmente. Então, através disso que a gente conseguia ter esse parâmetro de quantos % da força máxima a gente usou para subir dentro do transporte coletivo. Muito interessante. Nossa, é bem sua formação é fisioterapia, educação física, e isso me fez lembrar as aulas de biofísica que eu tive quando eu estudava física na USP. Sim. A parte de biomecânica, essas coisas assim. Muito interessante isso. Se a gente for pegar e literalmente eu pegar e passar o meu trabalho para vocês lerem, vocês vão perceber que o contexto, o foco principal dele é muito biomecânico. Uhum. Se a gente pegar tantos cursos como a fisioterapia e a educação física, é praticamente biomecânica que a gente estuda. A gente entende como funciona um osso, a gente entende como funciona um músculo, um tendão. Então a gente transfere essa mecânica dos tecidos, né, para uma forma que a gente consiga quantificar, né? Porque daí é a praia que vocês nadam de braçada, né? Eu tô olhando, eu tô vendo que aquele indivíduo ele tem dificuldade, sabe? Para mim é nítido que ele tá difícil subir no ônibus. Sim. Só que eu preciso mensurar, eu preciso quantificar, porque senão fica na imperícia, né? Não é imperícia a palavra correta. Seria
num achismo, assim, eu não Certo. tenho como confirmar. Fica qualitativo e não quantitativo. Seria isso? Mas, Matheus, quando a gente fala de pesquisa qualitativa, você consegue confirmar esse viés, entendeu? Você quer mensurar, você precisa mensurar essa dificuldade, né? É porque, igual um amigo meu falou que tá aqui do lado, no final tudo vira número. Porque é mensurando que você sabe quais decisões você precisa tomar, né? E foi por causa disso que virou tudo em política pública no final, né? Exatamente. Pra falar a verdade, E acaba virando política pública eu tenho me mesmo. identificado tanto Tá com errado esses não, tá idosos. certo também. Pessoal, pra gente encerrar aqui, alguém tem mais algum comentário final? Sim, eu tenho. Primeiro eu quero agradecer muito ao André por participar aqui do nosso NovaCast aí sem fio, dessa brincadeira, né? E comentar o seguinte, que existe um estudo desse negócio de você transmitir a informação, uma área de pesquisa chamada natureza da informação. E existe um conceito denominado entropia da informação. Quando você passa a informação, mesmo dessa forma, que seja... a gente gravou tal, né? Mas é uma forma de ouvir e escutar. Apesar de que a gente usou a ferramenta computacional para isso, mas mesmo assim existe uma entropia quando você passa essa informação de uma pessoa para outra. Eu acredito que entre nós aqui, primeiro, nós estamos aqui entre amigos, então eu acredito que essa entropia não foi tão grande assim, porque o consenso geral da pesquisa do André, a meta da pesquisa do André, a gente conseguiu preservar essa informação, né? Todo mundo falou, claro, no final foi dada mais ênfase na política pública, mas todos nós falamos que foi desenvolvida uma plataforma, que os idosos foram lá, testaram e assim por diante. Agora, se você espalha isso para uma sociedade, por exemplo, a entropia ela vai crescer, de modo que se falasse no começo que estava desenvolvendo alguma coisa para medir o esforço das pessoas idosas em subir no ônibus, poderia chegar no final o esforço do ônibus em passar por cima dos idosos. Com certeza. Com certeza. Ô, Rafa, o que você está falando é muito bacana. Por quê? Porque ao longo desse estudo, nós tivemos várias reportagens com a mídia local, tanto o jornal impresso quanto televisão, aonde a gente tinha que passar essa informação, né? Então, por exemplo, se eu chego para o grande público e passo, igual a gente comentou, barra, plataforma de força, a gente sabe que o pessoal vai falar, mas o que é isso? Então a gente tentou trazer essa informação para eles, igual você comentou, de uma forma que a grande população entenda, a nossa ideia é tentar melhorar a qualidade em si do transporte público. Mas, para eu poder melhorar a qualidade do transporte público, eu preciso saber o que está acontecendo com o seu corpo. Eu tenho que entender, você está envelhecendo, tua musculatura não está gerando força, e o que isso vai impactar? Então, talvez o maior desafio quando a gente fala em transmitir essa informação é passar para o grande público o que essa quantificação, o que essa mensuração vai mudar na vida dele. É isso mais ou menos o que a divulgação científica tenta fazer, né? Exatamente, Dani. Era aí que eu queria chegar. Porque é o seguinte, nós estamos numa sociedade que nega a ciência, né? Nós temos aí um grande negacionismo, nós temos não só negacionismo, mas também muito sensacionalismo de ciência. E então, essa é a importância da divulgação científica. Para quem está nos ouvindo, então fica isso, sabe? Foi uma brincadeira que nós fizemos? Foi. Mas ela é uma espécie, assim, um simulacro do que acontece na sociedade e mostra a importância da divulgação científica. É um mini laboratório, né, do que acontece de verdade. Exatamente. E, querendo ou não, né, quem leva a sério a divulgação científica, como vocês, e eu tô tentando, comecei agora, assim, tipo, a gente precisa estudar e entender aquilo da melhor forma, com a maior riqueza de informações possível, da fonte, para criar uma forma de transmitir isso numa linguagem mais fácil, mais acessível e de compreensão, sem que as informações principais sejam distorcidas, né? Isso concordo plenamente, aí, é isso mesmo. Tem outro gargalo que a gente esquece aí, tá?
O outro gargalo é a educação falida que o nosso país tem. E diante de uma educação falida, gente, a gente chega num limite, não adianta a gente também ficar nos adaptando né, e tentar reduzir sempre o nosso discurso, nivelar por baixo, para tentar passar a ciência para uma população que está muito mal educada. Então, também existe esse limite. Esse limite. Esse é outro grande gargalo, né? Então, isso também reflete, então, no sistema educacional. Se o sistema educacional melhora, inclusive a própria divulgação científica se torna um trabalho mais fácil, porque a gente elimina vários obstáculos. Eu ainda vou chamar a atenção para um negócio que o Rafael falou, que é o sensacionalismo, cara, científico, que, na minha opinião, é tão danoso quanto a depreciação, sabe? Aquele exagero de, às vezes a gente recebe uma notícia, por exemplo, não sei que estudantes de não sei aonde inventaram um composto que cura o câncer no cérebro e é completamente inofensivo para as células. Assim, para deixar claro, isso não existe, isso é impossível. E se existisse, ia levar décadas para conseguir comprovar e deixar claro que isso aí realmente não tem nada nocivo. Então, para o pessoal que às vezes chega e fala, esconderam isso aí porque eles querem ganhar dinheiro com quimioterapia, ou só um exemplo, né, gente? Tipo, é ridículo esse sensacionalismo, esse tipo de resultado absurdo, impressionante, incrível. Não existe essa noção que o povo tem de que, sem querer, inventar um negócio que permite viajar no tempo. Não, a ciência vai a passos curtos, mais contínuos, né? E é importante que a sociedade entenda isso, que tenha capacidade, como o Wilson falou, que é um gargalo também, de entender que quando às vezes a gente fala assim, nós não temos conhecimento se essa vacina vai ou não vai fazer mal. Às vezes quer dizer o seguinte, a gente não precisa de conhecimento, não é de repente que alguém vai descobrir que ela faz mal. Muitas coisas a gente sabe, muitas coisas a gente não sabe, mas tem uma certeza muito próxima, e não é de repente que a gente consegue dar um passo gigantesco em descobertas. Mas sabe de quem é a culpa de tudo isso? A culpa é nossa. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está tentando sentar, amigos, conversar e tentar transmitir um pouco de ciência para os nossos ouvintes, entre os nossos colegas. Mas se a gente for parar e pensar, muitos dos grandes pesquisadores que realizam pesquisas sérias, muitos pensam em apenas o quê? Paper, e falta essa parte de você realmente seria a palavra correta traduzir, mas trazer essa pesquisa científica para dentro do cotidiano dessas pessoas, para que daí quando chegue isso, não assuste. Será que essa vacina funciona? Não funciona? Por que ela não concordo, cara, porque assim... Tem que mudar a estrutura da universidade. Exatamente. A estrutura da universidade também transforma o pesquisador em uma máquina de ficar fazendo artigo, aí também não dá certo. Quando o cara só é julgado por quantos artigos ele tem, ele não tem tempo de pensar em expor a pesquisa dele. A gente está mudando isso pouco a pouco. A divulgação científica, ela surgiu, na verdade não bem a divulgação científica, a extensão universitária, que em grande parte é a divulgação científica. Ela surgiu como uma maneira de levar para a comunidade o que é criado dentro da universidade, para estreitar esses vínculos. Tanto que a universidade, ela diz que ela é construída em cima de 3 grandes pilares: ensino, pesquisa e extensão. Só que a extensão sempre foi o patinho feio deixado de lado. E agora que a gente está vendo que é importante, que a gente tem que estreitar os laços da comunidade, a extensão está sendo mais bem vista. Então, a gente está num processo de mudança, sim, só que é um processo longo. E eu acho que, para a gente encerrar, a gente pode pensar o seguinte: a extensão ou a divulgação científica, ela, vamos dizer, é a arte de você fazer o link entre a academia e a sociedade, de uma maneira simples que faça se entender. A ideia era essa, galera? Chegou a isso? Sim. Chegou a isso. O telefone sem fio foi pior do que um deles do que o nosso. É que começaram a puxar a extensão universitária ali, né? E divulgação. Bom, aí eu com você. Então, depois dessa discussão nossa, que fugiu um pouco da pesquisa do André, a gente foi para educação, extensão universitária, divulgação científica, acho que a gente vai encerrando por aqui. Obrigado por terem ouvido a gente e até a próxima. E o próximo que vai gravar o NovaCast Sem Fio vai ser o João com a pesquisa dele. Vamos ver o que vai virar nisso aí, beleza? Muita responsa.
Então, pessoal, se quiserem se despedir aí, fiquem à vontade. Pessoal, obrigado, tá, por terem convidado para poder estar participando, tá? Foi muito bacana, espero estar em próximos. E assim, quem tiver qualquer dúvida em relação à minha pesquisa, tá, pode entrar em contato. Tá boa, já era. Tchau. Vambora. Então, galera, esse foi o nosso 4º episódio do NovaCast e o primeiro episódio do nosso quadro Novas Sem Fio. Eu voltei rapidinho aqui só para lembrar vocês de acessarem o site da revista Astronova, que é astronova.com.br, e seguir a gente nas nossas redes sociais. No YouTube, Facebook e Instagram é só procurar Revista Astronova. No Twitter, rev_astronova. Se quiser falar com a gente, estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou elogio pode ser mandado tanto pelo site ou por qualquer uma das nossas redes sociais, beleza? Então era isso aí, galera. Valeu e até um próximo episódio.